Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 16 de julho. O impossível aconteceu. A CBF finalmente marcou a data e a hora do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre o mercado da bola. Afinal de contas, segundo o jornalista Uriel Yuget, o Fluminense estava muito bem encaminhado com o volante uruguai de 20 anos de idade, Facundo Bernal. Mas aí, de repente, o Botafogo decidiu entrar na parada e Mário Bittencourt já deu aquela estremecida, a verdade seja dita. Vale destacar ainda algumas declarações de John Textor em entrevista exclusiva ao GE. Ele falou sobre CT, sobre estádio Newton Santos e também sobre esses processos que vão correr na justiça em relação a intermediários do futebol que estão cobrando uma verdadeira nota da SAF Botafogo. Vamos falar sobre isso, Fogão, só que antes de mais nada eu te convido por gentileza a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque afinal de contas vocês fortalecem demais o desenvolvimento aqui do Fala Fogão. Estamos agora buscando os 50 mil inscritos até dia 10 de agosto e com a ajuda de vocês chegaremos lá com toda certeza. Dito isso, vamos em frente, sempre lembrando que hoje tem programação intensa aqui no canal, tá? Fala Fogão Shorts, esse Radar Alvinegro, o segundo Radar Alvinegro, a resenha da hora do almoço, a resenha de 10 e 5 da noite, tem muita coisa. Fora, claro, rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje teremos jogos pelo Brasileirão e a gente vai trocar uma ideia também sobre isso. Vamos em frente, vamos começar falando aqui sobre Copa do Brasil. Você sabe muito bem que durante bastante tempo não tinha uma data, um horário previsto, nem para marcar o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a CBF estava demonstrando competência, que dirá para cuidar melhor do futebol brasileiro e tudo mais. Mas agora, depois de um longo inverno, digamos assim, finalmente temos data e hora, quinta-feira, 2 da tarde. O Botafogo vai ficar conhecendo o seu adversário nessa etapa da competição. Sempre lembrando, assim como aconteceu no ano passado, você tem o sorteio das oitavas e depois você vai ter o sorteio das quartas. Aí sim decidindo qual é o caminho que você vai percorrer até a grande decisão. São várias as equipes que o Botafogo pode enfrentar, todas elas aí da Série A do Campeonato Brasileiro, com exceção de duas, Goiás e CRB. Mas todos os demais times, primeira divisão. Então a gente pode esperar aí que venha um confronto daqueles, o mais provável é esse. A estatística aponta nessa direção. Venha quem vier, palavras do Arthur Jorge, eles também vão enfrentar o Botafogo. Honestamente, eu não estou preocupado. O adversário que vier a enfrentar o Botafogo é que tem que se preocupar. Porque, olha, só você pegar. O Botafogo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro em pontos totais somados. Em termos percentuais é o Palmeiras. Mas a gente sabe, se o Botafogo for jogar contra qualquer time na Copa do Brasil, vai dar muito trabalho, pode ter certeza disso. Então, os outros é que fiquem preocupados com o Glorioso, porque o jogo virou. A realidade é essa. Agora, sobre o mercado da bola, Fogão, você pode estar se questionando, né? Por que o Botafogo, precisando de outras posições, vai atrás de um volante, 20 anos de idade do Uruguai? O jogador está demonstrando muito potencial, o tal do Facundo Bernal. Tá realmente demonstrando muito potencial, talento. Segundo as informações publicadas e divulgadas na imprensa, além do Fluminense, o Corinthians também estava de olho no jogador. Só que é aquilo, ele tem uma multa rescisória de 6 milhões de dólares. Esse valor, honestamente, para esse Botafogo, com essa fome que o Textor está de contratar, é dinheiro de pinga. Vamos falar com sinceridade aqui. O Botafogo está vendo aí contratações com valores muito maiores. Mário Bittencourt já deu aquela estremecida. Vamos falar com sinceridade. Por quê? O Botafogo vai mandar a sua proposta. Possivelmente essa proposta vai ser superior à proposta do Fluminense, porque tem mais dinheiro circulando aqui do que tem lá. Natural. A gente está vendo aí tudo que está acontecendo. Então, o Fluminense, que estava próximo de acertar com o atleta, já viu a situação dar uma modificada. Não sei se o Bernal vai preferir vir ao Botafogo do que jogar no Fluminense. Por lá, com toda certeza, ele vai ter menos concorrência para poder ganhar espaço e tudo mais. Só que é aquilo, é o lanterna do Campeonato Brasileiro e, na outra extremidade, o líder do campeonato. Então você tem um contexto, você tem um cenário. Líder do campeonato, contratando grandes jogadores, com grandes ambições, versus o lanterna e que está numa situação ali bem delicada. O que o empresário do jogador, o que o próprio atleta vai escolher? O Botafogo entrando na parada de fato, tá? Conforme inclusive foi confirmado pelo TF, pelo Medeiros, vai ficar difícil o Fluminense levar esse atleta. Vamos aguardar. É realmente uma contratação visando desenvolvimento futuro.
Não é algo para agora. Para agora é o Alan, que acabou de chegar e que já vai estar relacionado para a partida contra o Palmeiras. Mas é um atleta realmente que o Botafogo está entendendo, tem potencial e seria interessante adicionar ao seu elenco, justamente pensando no seu desenvolvimento e depois naquele faz-me rir que todo mundo gosta, verdade seja dita. Agora, Fogão, passando para essas declarações do Textor nessa entrevista exclusiva ao GE, eu queria trazer aqui algumas falas do sócio majoritário da SAF Botafogo, que afinal de contas são falas interessantes. Um exemplo aqui. Você vai lembrar que o Botafogo está sendo processado por uma empresa que está reunindo um grupo de empresários, ou melhor, intermediários, que estão cobrando do Botafogo 20 milhões de reais. Você lembra dessa história? O Textor falou sobre isso, dizendo o seguinte: um clube vai até o outro dizendo, eu quero comprar o seu jogador, sem nenhum empresário envolvido. E quem está recebendo a ligação responde, tudo bem, mas para fazer negócio com a gente, você precisa falar com esse empresário. Era entre os clubes. Por quê? O link está lá. Eu gosto do seu jogador porque ele me venceu na semana passada. Posso tê-lo? Porque eu quero. Não tem necessidade de outro empresário ser envolvido no negócio sem ser o do jogador, que tem que receber a compensação dele. Envolver uma terceira parte é uma forma de o presidente dizer, eu te arrumei uma compensação. Quero que compre um imóvel para mim no sudeste do Brasil ou de Portugal. Eu particularmente fico muito ofendido com a introdução de uma terceira parte ou de um empresário que se diz parte do que não é. Claramente aqui o Textor está falando dos intermediários no mundo do futebol, que acabam sim recebendo uma parcela daquilo que está sendo negociado. Então, fica bem evidente que o problema que o Botafogo está enfrentando, a SAF Botafogo está enfrentando na justiça, e esse processo vem de maio, é por conta dos intermediários. É o Botafogo não concordando com esses intermediários tendo algo a receber, especialmente nesses casos que o Botafogo foi direto ao clube. Foi direto falar com o clube ou com o empresário do atleta. Vamos ver o que vai dar. Só sei que essa empresa que está processando o Textor vai abrir um outro processo por difamação por conta de falas do Textor. Então vamos ver o que vai dar, mas é uma questão que está na justiça, a gente sabe que essas coisas não são rápidas de serem resolvidas. Outro ponto que vale destacar é em relação ao terreno que o Botafogo estava pensando em receber, ou estava aguardando receber da prefeitura. O Textor também falou sobre isso, em relação inclusive nesse link, o terreno que o Botafogo receberia, a contrapartida de ficar no estádio Newton Santos por um período prolongado e tudo mais. Ele falou o seguinte, abre aspas, o plano era que receberíamos um terreno da cidade. Nos foi oferecido de forma conceitual. Se pudéssemos trocar com a cidade, receber uma propriedade, construir um centro de performance e um complexo de divisão de base, que eu penso que é o formato correto para nós, nos comprometeríamos a ficar no estádio mais tempo. Mas só o faríamos se pudéssemos fazer renovações significativas. Remover a pista de atletismo, melhorar a hospitalidade, criar um bom desenvolvimento econômico para a Zona Norte. Não aconteceu, não recebemos o terreno da prefeitura, não controlamos o estádio, não temos o direito de remover a pista. Temos bastante liberdade lá para fazer coisas menores, mas esse tipo de investimento, estamos falando de uma engenharia significativa, estrutura e talvez cavar mais fundo, reconstruir o entorno. Não podemos fazer isso para um estádio em que não somos donos. Queria me desculpar com as pessoas porque eu anunciei no meu vídeo gritando contra o Palmeiras que eles não poderiam me expulsar do meu estádio, mas não é meu estádio, é público. Emocionalmente é meu, mas você não pode fazer renovações grandiosas em um estádio que não é seu. Não posso me dar ao luxo de investir em um ativo que pode facilmente ser tirado de nós. Temos que buscar uma solução. É um sonho meu fazer, é difícil. Esse é um sonho meu fazer, claramente mostra que sim, o Textor pensa na remoção da pista, mas existe toda essa situação, esse entorno aí. Uma outra forma de você interpretar esse é um sonho meu fazer seria o Botafogo tendo o seu próprio estádio. Aí você tem que ver a declaração na íntegra mesmo. Essa entrevista, inclusive, vai ao ar na íntegra nessa quarta-feira, para você poder pegar o contexto da fala e a intenção por trás da fala. Porque, a priori, lendo essa frase, eu penso que é um sonho meu fazer no sentido de retirar a pista. Porém, você pode também olhar por esse outro ponto de vista, né? Então,
Vamos aguardar a entrevista dessa quarta-feira que vai ser publicada, porque a gente consegue ter o entendimento da declaração mesmo, e não uma frase aqui que eu estou lendo, né? Vale destacar ainda, Fogão, uma outra situação sobre centro de treinamento. Ele disse o seguinte, ó, vocês foram os primeiros a publicar o design do projeto, se referindo àquela matéria do GE, com o projeto do Leão, projeto grandioso de centro de treinamento e tal. Essa ideia evoluiu. Nós agora convidamos outros clubes para fazer parte desse projeto. O Atlético de Madrid quer fazer parte, um grande time da Colômbia, nossos clubes da Eagle, outros 2 clubes da Premier League. Essa é uma nova ideia de construir algo que chamamos de o coletivo, um centro de excelência em que clubes de todo mundo vêm para treinar, se encontrar, desenvolver atletas. Podem ganhar títulos pelos clubes aqui e traçar um caminho para a Europa. Isso muda o nosso plano de ser apenas um multiclube com Lyon, Botafogo e Crystal Palace, para muitos clubes maiores ao redor do mundo. O plano é que o Lonier seja a casa do nosso time principal e da parte alta da nossa divisão de base. Imaginando aqui o Sub-20. Com mais campos e nova infraestrutura. Essa outra ideia é para uma estrutura maior, dos mais jovens aos mais velhos, que vai se chamar o coletivo. Vai reunir um alto número de clubes internacionais em um único lugar. Teremos que comprar esse terreno. Essa questão do Textor estar buscando terreno, ela não é nova, tá? O próprio Ricardo já tinha falado aqui, essa situação de que o Textor estava buscando terreno e tudo mais. A gente só não tinha ideia de que era realmente um projeto tão grandioso assim. A real é a seguinte, o Textor, ele tem uma visão diferenciada dentro do universo futebol. Eu, honestamente, nunca tinha ouvido falar de alguém criar uma estrutura dessa maneira, com essa visão. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Pode ter? Pode ter. Já pode ter existido alguém que pensou nisso e verbalizou isso? Com certeza. Afinal de contas, eu não detenho todas as informações do planeta. Mas que esteja no meu radar, ou que estivesse no meu radar, é a primeira vez. É realmente a primeira vez. E é um projeto grandioso, cara, porque isso pode ser um ambiente propício para você lapidar diamantes brutos em joias extraordinárias. E o Botafogo, claro, vai se beneficiar com isso. Vamos aguardar o desenrolar dos próximos capítulos, não é verdade? Fogão, por hora é isso. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta aqui com o Fala Fogão Shorts, a resenha da hora do almoço. E você, claro, é meu convidado. Então deixa o seu like, inscreva-se por gentileza para fortalecer aqui o nosso trabalho. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.